Primeira Epístola de João. Se inscreva e deixe seu like para continuarmos trazendo conteúdos para você. Ajude o canal Audiobook. Edilmar Souza. João, filho de Zebedeu, conhecido como o discípulo amado, foi quem escreveu esta epístola. No texto vamos encontrar 3 propósitos da epístola. O primeiro é promover a alegria da vida na comunhão com Deus e no exercício do amor entre as pessoas. O segundo é para que as pessoas vivam na verdade, evitando pecar e, caso pequem, que busquem o perdão. O terceiro é para que tomemos cuidado com os falsos mestres e as doutrinas que negam a Cristo. Vemos nesta carta que não há meio termo entre a luz e as trevas, entre verdade e mentira, entre amor e ódio, entre justiça e pecado, entre os filhos de Deus e os filhos do diabo, e entre amar a Deus e amar o mundo. A fé só por palavras é tida como enganadora. Capítulo 1. João o Evangelista conheceu Jesus e conviveu com ele. Jesus é a palavra de dar vida eterna para todo aquele que nele crê. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos, e as nossas mãos apalparam, com respeito ao verbo da vida. 1 João 1. João transbordou a mensagem que Deus colocou no seu coração para que as pessoas obtivessem a mesma frequência em que ele estava. Comunhão permanente com Deus e com Jesus. O que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. 1 João 2. O propósito de João escrever a carta foi mostrar que a alegria completa está em fazer a vontade de Deus e receber dele o perdão. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. 1 João 4. Deus é a luz que não cria sombra. Ora, a mensagem que, da parte dele, temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. 1 João 5. A luz é a verdade, a sabedoria e o amor. As trevas são a mentira, a ignorância e o ódio. Quem anda nas trevas vive nos prazeres mundanos. Quem anda na luz vive em santidade na presença do Senhor. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. 1 João 6. Andar na luz é andar conforme a palavra de Deus orienta-se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. 1 João 7. O pecado é uma realidade desde a queda de Adão. A natureza humana tende a pecar e precisamos mortificar a carne por meio do Espírito Santo que habita em nós. Sem pecado só há um: Jesus. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. 1 João 8. A confissão dos nossos pecados a Deus tem o poder de nos purificar, destruir o poder do pecado e nos dar o perdão divino, nos reconciliando com Deus. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 João 9. Só Deus não tem pecado. Quem acha que não peca já está pecando, pois é mentiroso. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. 1 João 1:10. Capítulo 2. Jesus é o nosso advogado, mediador e intercessor junto ao Pai. Cristo intercede a nosso favor diante de Deus mediante o nosso arrependimento e entrega a Ele. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Mas, se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. 1 João 2:1. Jesus pagou pelos nossos pecados e estendeu a oferta do perdão e da salvação para todos que vêm a Cristo com arrependimento e fé. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. 1 João 2:2. Só conhece a Jesus quem põe em prática o que Ele ensina. Anda como Jesus andou, e nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. 1 João 2:3. O amor não é velho nem novo. É eterno porque é Deus. Amados, não vos escrevo mandamento novo, mas o mandamento antigo, que tendes desde o princípio. Este mandamento antigo é a palavra que ouvistes. 1 João 2:7. Quem ama anda na luz e não peca. Quem odeia fica nas trevas e vive no pecado. Aquele que diz estar na luz, e odeia a seu irmão, até agora está nas trevas.
Aquele que ama a seu irmão permanece na luz, e nele não há tropeço. Mas aquele que odeia a seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. 1 João 2, 9, 11. Não ame os prazeres da carne, o desejo de ver imoralidades, nem os bens materiais, nem apoie as filosofias que negam Deus, o seu reino e o seu Filho Jesus, pois estas coisas não vêm de Deus. A soberba da vida procede da autossuficiência de quem não reconhece Deus como Senhor, nem a sua palavra como autoridade suprema. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não vem do Pai, mas sim do mundo. 1 João 2 e 15, 16. Tudo que é do mundo passa. Só Jesus permanece. Ora, o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. 1 João 2 e 17. Jesus nos ungiu com o Espírito Santo para que este nos revele a verdade, e vos possuis unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. 1 João 2 e 20. O Pai e o Filho são um. Quem nega a Deus nega a Jesus. Quem confessa Jesus confessa Deus. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse mesmo é o anticristo, esse que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho, também não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho, tem também o Pai. 1 João 2 22, 23. Quem é fiel a Jesus herda as promessas de Deus, e esta é a promessa que ele nos fez: a vida eterna. 1 João 2 25. A unção que recebemos de Jesus é o Espírito Santo. Quanto mais estudamos a palavra de Deus, mais o Espírito Santo se manifesta e traz revelações. E quanto a vós, a unção que dele recebestes fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas, como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como vos ensinou ela, assim nele permanecei. 1 João 2 27. Capítulo 3. O amor de Deus é tão grande, tão impressionante, tão ousado que até mesmo pecadores podem ser chamados filhos de Deus. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E, de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. 1 João 3, 1. Quando Jesus voltar, a nossa real identidade de filhos de Deus será manifesta, e veremos Jesus como ele realmente é. Amados, agora, somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. 1 João 3, 2. Quem confia em Jesus se purifica todo dia por meio da comunhão com Cristo, e a si mesmo se purifica todo que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. 1 João 3, 3. Pecar é transgredir a lei divina, é ofender a Deus pessoalmente. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. 1 João 3, 4. Jesus veio para eliminar de dentro de nós o pecado. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. 1 João 3, 5. Quem conheceu a Jesus se afastou do pecado, pois deixou o amor do mundo para amar a Deus. Quanto mais perto de Jesus, mais longe do pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. 1 João 3, 6. Quem peca tem sociedade com o diabo. Jesus veio para destruir as obras do diabo e estabelecer o reino de Deus na terra. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. 1 João 3, 8. A divina semente que permanece em quem é nascido de Deus é o Espírito Santo. Quem se tornou filho de Deus não é mais escravo do pecado. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. 1 João 3, 9. Quem ama as pessoas e anda segundo a vontade de Deus é filho de Deus. Quem vive no pecado e não ama as pessoas é filho do diabo. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão.
1 João 13:10 Quem ama a Deus, se ama e ama as pessoas acessa a vida eterna. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. 1 João 13:14 Quem não ama o próximo é porque o odeia. Não existe meio termo. Quem deixa de amar é um assassino e perde a herança da vida eterna. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. 1 João 13:15 Assim como Jesus deu sua vida por nós, devemos colocar a nossa vida a serviço dos que cumprem a vontade de Deus na terra. Nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. 1 João 13:16 Quem é egoísta não manifesta o amor de Deus. O altruísta é a expressão do amor de Deus. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo, e ver a seu irmão padecer necessidade, e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? 1 João 13:17 O amor ao próximo se mostra com atitudes, não com palavras. Quem faz o bem ao próximo tem o coração tranquilo diante de Deus. Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como, perante Ele, tranquilizaremos o nosso coração. 1 João 13:18, 19 Quando pedir algo a Deus, reflita se seu pedido está de acordo com a vontade dele. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus, e aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. 1 João 13:21, 22 Crer em Jesus e amar ao próximo é cumprir a vontade de Deus. Ora, o seu mandamento é este: que creiamos em nome de seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. 1 João 13:23 Quem ama entra em comunhão com Deus. Jesus permanece em nós por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus, nele. E nisto conhecemos que Ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. 1 João 13:24 Lembremos que cada território que o amor conquista é menos um território para o mal atuar. Bora amar e manifestar o Espírito Santo. Capítulo 4 É fundamental que todo cristão tenha discernimento para saber se a mensagem que ele está recebendo vem realmente de Deus. Para saber se é de Deus, basta comparar a mensagem com o que está escrito na palavra de Deus. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. 1 João 4:1 Jesus veio em carne para nos salvar. Todos que confessam a divindade de Cristo e vivem nessa verdade são de Deus. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. 1 João 4:2 Quem não reconhece a autoridade e divindade de Jesus Cristo é do anticristo. Quem é de Cristo fala pelo poder do Espírito Santo, e todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem, presentemente, já está no mundo. 1 João 4:3 Somos de Deus e somos vencedores, porque Jesus é maior que o diabo. Por meio do Espírito Santo que habita em nós vencemos o mundo e o pecado. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vos do que aquele que está no mundo. 1 João 4:4 Quem é do mundo só fala dos prazeres mundanos e de assuntos de baixa frequência. Quem é de Deus fala das coisas espirituais, da sabedoria, do reino, de Cristo e da sua volta. Eles procedem do mundo. Por essa razão, falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. 1 João 4:5 O Espírito da verdade proclama a palavra de Deus. Já o Espírito do erro promove as coisas mundanas. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. 1 João 4:6 Quem ama é de Deus e conhece a Deus. Desenvolvamos o nosso amor pelas pessoas. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. 1 João 4:7 Deus é amor. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. 1 João 4:8 Jesus é quem nos dá acesso a Deus. Jesus veio para que tenhamos vida em abundância.
Ele é o caminho, a verdade e a vida. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. 1 João 4:9 O amor de Deus por nós é infinito, imensurável, incondicional. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. 1 João 4:10 Devemos amar uns aos outros como Deus nos ama. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. 1 João 4:11 Ninguém viu a Deus, mas é possível senti-lo por meio do amor. Quanto mais amamos, mais sentimos a presença de Deus. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é, em nós, aperfeiçoado. 1 João 4:12 Deus nos deu Jesus e o Espírito Santo, e, por meio destes, permanecemos com Deus e Deus conosco. Nisto conhecemos que permanecemos nele, e ele, em nós, em que nos deu do seu Espírito. 1 João 4:13 Para termos um relacionamento com Deus é preciso confessar que Jesus é o Filho de Deus. Somente Cristo nos dá acesso ao Pai. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele, e ele, em Deus. 1 João 4:15 O amor é a frequência de Deus. Quem acessa o amor acessa Deus, e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus, e Deus, nele. 1 João 4:16 Quem se sente amado por Deus não sente medo. O amor vence o medo. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. 1 João 4:18 Jesus nos ensinou a amar. Quando nos amou, nós amamos, porque ele nos amou primeiro. 1 João 4:19 Quem ama a Deus ama as pessoas. Quem não ama as pessoas não ama a Deus. Simples assim. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ora, temos, da parte dele, este mandamento, que aquele que ama a Deus ame também a seu irmão. 1 João 4:20, 21 Capítulo 5 Quem ama o Pai ama o Filho. Quem crê que Jesus é o Cristo, veio de Deus. Fé e amor são inseparáveis. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. 1 João 5:1 Quem ama a Deus cumpre com a sua boa, perfeita e agradável vontade. Amor e obediência andam juntos. Quem anda com Deus se livra do pecado e cumpre os mandamentos do Senhor com leveza. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. 1 João 5:3 A fé em Deus, em Jesus e na sua palavra vence todo pecado, materialismo e tentação. A fé é a maior e melhor arma do cristão. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 1 João 5:4 Jesus venceu o mundo, e quem nele crê vence o mundo com ele. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus o Filho de Deus? 1 João 5:5 Deus, Jesus e o Espírito Santo são uma só pessoa. Eles formam a Santíssima Trindade, pois há três que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. 1 João 5:7 Deus nos deu a vida eterna. Acessamos a vida eterna por meio de Jesus. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. 1 João 5:11 Quem tem Jesus vive eternamente. Quem não tem Jesus já está morto mesmo nessa vida. A vida eterna é viver em comunhão com Cristo. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. 1 João 5:12 Quem crê em Jesus tem a vida eterna. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em nome do Filho de Deus. 1 João 5:13 Precisamos aprender a pedir sempre conforme a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Para fazermos assim precisamos estudar todos os dias a palavra de Deus, e esta é a confiança que temos para com Ele. Que, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E, se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito.
1 João 5:14, 15 Pecado não para a morte são pecados para os quais é possível o perdão. Para quem peca assim, devemos orar por essas pessoas pedindo restauração e renovação da graça de Deus na vida delas. Já quem se afasta de Jesus, negando a fé deliberadamente, devemos deixar estas ofensas com Deus e não orar a respeito destas pessoas, pois Deus é quem cuidará delas. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá, e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. 1 João 5,16 Quem nasce novamente em Cristo anda em comunhão com Deus e Deus o guarda de todo mal. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. 1 João 5,18 Nós somos de Deus, mas o mundo é de Satanás. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. 1 João 5,19 Só Jesus pode nos revelar a verdade e nos fazer reconhecer a verdade. Jesus é Deus na terra. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro, e estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. 1 João 5,20 Segunda Epístola. Esta epístola nos exorta a andarmos na verdade que é Jesus, a tomar cuidado com pessoas que não confessam a Cristo, a praticar o amor fraterno e a cumprir com os mandamentos de Deus. Deus e Jesus são quem nos concede a graça, a misericórdia e a paz. A graça, a misericórdia e a paz, da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão conosco em verdade e amor. 2 João 1:3 O amor é a lei maior. Quem pratica o amor fraterno cumpre com os mandamentos de Deus. Quem anda em Cristo anda em amor, e o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como ouvistes desde o princípio, é que andeis nesse amor. 2 João 1:6 Jesus foi plenamente humano e plenamente divino. Quem não proclama esta verdade é do anticristo, porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. 2 João 1:7 Jamais negocie com a palavra de Deus, pois, se dela nos desviarmos, perderemos as divinas promessas destinadas a quem perseverar até o fim na fé em Jesus e na obediência à vontade de Deus. Acautelai-vos, para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. 2 João 1:8 Jesus, quando veio à terra, ensinou os fundamentos do reino de Deus. Quem adultera o que Cristo ensinou não tem Deus consigo. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. 2 João 1:9 Não receba nem dê boas-vindas a quem perverte a doutrina de Jesus, pois quem recebe o mal em sua casa passa a ser cúmplice deste mal. A luz não tem comunhão com as trevas. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas. Porquanto aquele que lhe dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras más. 2 João 1:10, 11 Terceira Epístola. Esta carta apresenta conselhos positivos para a vida, exalta a importância do amor fraternal e reforça o dever dos cristãos andarem na verdade que é Cristo. João mostra que desejar prosperidade aos irmãos era um costume da época. Deixa claro que a alma que tem Jesus é próspera. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. 3 João 1:2 Andar na verdade é viver em Cristo, honrando e agradando a Deus. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. 3 João 1:4 Assim como Jesus, os cristãos tratavam com bondade até mesmo as pessoas que não conheciam. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto fazes mesmo quando são estrangeiros. 3 João 1:5 Quem imita a Cristo é de Deus. Quem faz o bem é de Deus. Quem faz o mal não tem parte com Deus. Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. 3 João 1:11 Saúda os amigos nome por nome, mostra o quanto João amava as pessoas. Quem ama manifesta carinho, cuidado e consideração por quem ama. A paz seja contigo. Os amigos te saúdam. Saúda os amigos, nome por nome.
3 João 1:15. Não esqueça de se inscrever e deixe seu like para continuarmos trazendo conteúdos para você. Ajude o canal Audiobook. Edilmar Souza.